Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou mestrando da sétima turma do ProF, do Polo 1NB, certo? E estamos aqui nesse momento apresentando um trabalho final dessa disciplina chamada Problemáticas da Educação Física. Nesse primeiro momento, eu gostaria de esclarecer um pouco da minha ideia e como eu imaginei que poderia perceber essas imagens nesse quadro, né? Enfim, eu tomei a liberdade de usar o termo espiral das problemáticas da educação física. Eu tirei esse termo, basicamente, me baseando apenas no termo, né, do livro da Metodologia Científica, do coletivo de autores, que foi um termo que me chamou muito a atenção dentro de seus princípios, e também na obra de Kuhn, né, Eleanor Kuhn, quando ele tratava sobre a transcendência de limites, e em alguns termos ele falava dessa espiral e suas metodologias. Então, como é que eu vou apresentar esse quadro aqui? Nós temos basicamente esses 7 temas aqui que foram trabalhados ao longo da disciplina, e eu também tomei a liberdade de criar mais 2 tópicos aqui que eu acho de fundamental importância para a compreensão do contexto global dessas problemáticas, né, que elas se coadunam. Nesse sentido, por que eu usei o termo espiral? Pelo seguinte, eu percebi que, assim, pelo menos no primeiro momento, eu tenho a impressão que muitos profissionais veem essas questões todas que são citadas nesses tópicos aqui de 1 a 7 da seguinte maneira, que foram os que são problemas que vieram se colocando ao longo do tempo e simplesmente se posicionando, né? Em um período se percebeu o abandono do trabalho, em outro momento se pesquisa, né? Se fala sobre a relação entre teoria e prática, em outros momentos se estuda bem a questão dos aspectos legais, enfim, todos esses temas. E na minha avaliação, eu percebo de uma forma diferente. Eu acredito que todos esses temas eles se relacionam, certo? De uma forma realmente num formato de espiral, porque na medida que o tempo vem se passando, esses problemas eles não somem ou não se estabelecem, eles vão se modificando e vão se interagindo, né? Nesse sentido, eu acredito que seja importante fazer essa conexão esses temas de uma forma espiral. Então, cada um desses temas, eu botei os principais tópicos para a gente ter uma abordagem relativamente, né, conclusiva delas, e tomei a liberdade de colocar alguns termos em negritos, que foram avaliações feitas da minha percepção, que eu acho importante essas observações, certo? E, explicando um pouco desse quadro, também tem algumas setas que eles linkam de uma forma mais objetivas um determinado tema a outro que será explicado a seguir. Então, isso foi só para explicar mais ou menos a dinâmica desse meu quadro. E agora vamos começar a tratar individualmente e depois de uma forma global como eles se relacionam. Primeiro, tratando aí do abandono do trabalho docente, nós temos alguns tópicos como o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor, né? O que eu gostaria de perceber nesse momento é que o abandono docente ele não pode ser visto de uma forma geral e algumas principalmente em termos de sociedade, né? Como uma incapacidade individual do professor. Muitas pessoas vinculam a questão do abandono, né, do trabalho docente. O professor não é muito fácil a disciplina, não fazem nada. E eu acho que nós temos que desmistificar essa visão e trabalhar no seguinte aspecto. Existem alguns temas alguns tópicos, né, que levam a esse posicionamento e nós devemos trabalhar no sentido contrário. Um dos mecanismos que trabalha isso é o próprio ProF. O ProF, ele trabalha no sentido de que se criamos uma cultura e um serviço prestado no sentido contrário ao trabalho docente. Por isso, eu botei aqui em negrito, que já da minha parte, que o professor, o profissional, ele tem que ter um foco bem concentrado em conhecer bem nos estudos da área. Eu acho que é fundamental o professor conhecer desde a parte da educação física técnica, né, passando para a educação física cultural. Pelo menos essas 2 áreas ele tem que dominar para entender o processo e saber se posicionar dentro da sua realidade, dentro do seu campo de trabalho. Quando nós passamos para o tópico 2, falamos da relação entre teoria e prática, algumas coisas bem básicas são tratadas nesse tema, né? Como ensinar a fazer, né, que é vinculado à educação física tecnicista, né, ali no período esportivista, logo após o militarismo. Temos
quando nós adentramos na educação física renovada, o grande destaque é o ensinar sobre o fazer, que ele vem baseado numa reflexão crítica, certo? E o saber fazer, que é esse próximo tópico aqui, na verdade, ele vincula ao aluno ter autonomia diante do conhecimento que ele vem agregando. Nesse sentido, o que o aluno precisa? Ele precisa ter uma visão crítica do movimento. Não é simplesmente como na forma mecânica, né? Dos anos 70, 80, 60, 70, que era simplesmente aquela parte da precisão do movimento, de seleção dos melhores. Ele tem que ter uma visão crítica de como que, não só os esportes, né, mas todo que envolve a cultura corporal de movimento, jogos, brincadeiras, qual é a sua base teórica para esses o que envolve todo esse contexto da educação física, né? As brincadeiras de jogos, tudo faz parte, ou seja, é importante que o professor domine essa relação entre a teoria e prática para ele migrar do ensinar a fazer ou para o ensinar sobre o fazer. Nesse sentido, ele tem que estar preparado e é uma opção, né? Mas eu acredito que seja extremamente correto essa visão de uma educação física renovada. Quando nós passamos para o tópico 3, falando aqui dos aspectos legais da educação física escolar, é um tópico importante também, acho que tem que ter um domínio, principalmente pelo esse tópico negrito que eu destaquei aqui. Os tópicos principais são a educação física como componente curricular da educação básica, né, quando foi acrescentado aí na LDB em 1996, com a conquista. Nós temos também grandes tópicos a ser trabalhado, como a LDB de 1960, de 1970, né, nos anos, né, que trouxeram grandes mudanças, mas esse processo tem que ser dominado. E já trazendo mais para a nossa realidade, quando nós trazemos as alterações na LDB em 2003, que fala da questão da facultatividade e da dispensa das aulas de educação física escolar. Inclusive, nesse sentido, eu achei extremamente interessante um trabalho feito entre Darido e Impolseto, que elas, diante de problemas, né, de legislação, que é a interpretação do termo prática da educação física, elas elaboraram uma forma de utilizar a legislação ao nosso favor, fazendo com que os alunos fizessem a prática de uma forma subjetiva, através de estudos, né, complementares, e que não vinculasse apenas a questão do executar mesmo, o que facilitaria essa questão das dispensas da disciplina de educação física. Nesse sentido desse quadro, eu queria dar um destaque aqui para o que eu botei em negrito aqui, que é perceber a importância das mudanças legislativas. Nós trabalhamos aqui a questão da disciplina, os seus conhecimentos, né, o seu desenvolvimento, mas na verdade, a disciplina, a nossa disciplina do modo geral, eu vejo pouco trabalho, pouca validação no sentido das mudanças legislativas. E eu percebo nesse tópico que as questões legislativas, né, infelizmente é vinculado a questões políticas, ideologias de governo A ou B, eles refletem profundamente na nossa atuação. Então, acredito que todo profissional ele tem que se interar, ele tem que ter essa percepção do quanto é importante essas questões legislativas, nós nos atermos a isso, porque são essas mudanças que podem nos proporcionar ter um melhor ou pior desenvolvimento da área ao longo do tempo, além de supressão de direitos, de questões vinculadas ao profissional de educação física, certo? Passando aqui para o item 4, quando nós falamos da disciplina e afastamento dos estudantes. Nesse tópico aqui, nós pegamos alguns tópicos básicos, como a repetição de conteúdos tratados ao longo da educação básica, o insucesso e a exclusão nas aulas. A repetição é um tema extremamente repetido, difundido nas aulas, que é manter sempre os mesmos tópicos ao longo dos anos. Os alunos até sabem, o primeiro bimestre vai ser uma modalidade, no segundo é outra, no terceiro, no quarto. Normalmente os esportes tradicionais, né? Futebol, vôlei, basquete, de modo que o professor não atualiza suas práticas e isso faz um desânimo por parte dos alunos que desanimam e se afastam, né, por disciplina em disciplina e outros tópicos. Nisso, agrega-se também a questão do insucesso. O que seria insucesso? Esse insucesso é na prática mesmo, o aluno tem as decepções dele, né, alguns traumas talvez, de forma retrospectiva, algum problema que ele teve, alguma vergonha que ele passou, e pode ser também de uma forma prospectiva, medo de errar algum movimento, medo da exposição, e associado a isso nós temos também a questão de exclusões nas aulas. Quando se fala de exclusão, normalmente as pessoas pensam em excluir as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum problema de ordem física ou intelectual, mas nós aqui temos que usar uma visão ampla nessa questão da exclusão,
porque essa exclusão também se dá entre os alunos de forma regular. Alunos que não querem participar por vergonha dos corpos, por não ter a qualidade técnica desejada por outros alunos que têm um melhor desenvolvimento nas aulas. Então, essa exclusão, eu acho que é um dos principais tópicos que nós devemos observar para prestar um melhor produto para aquele que é o nosso principal foco, que é o nosso público, né? Nossos alunos. Então, essas questões, elas têm que ter uma grande observação por parte dos professores. Esse tópico 4 ele é interessante porque eu vinculei ele a dois temas. Essa seta aqui, ó, eu faço alguns vínculos. Essa primeira seta aqui, a questão da disciplina e afastamento. Eu vinculei ela à questão do abandono do trabalho docente, que elas se interligam. Porque a questão da disciplina e indisciplina, muitas vezes o professor que está lá em pleno abandono de trabalho, ele se baseia no quê? Nas condições objetivas de trabalho. Ele tem uma quadra sem condições, tem pouco material, pouco apoio da direção. O que ele faz? Ele meio que, vamos usar o termo, ele desconta isso no seu próprio trabalho. Ele deixa de inovar, deixa de se aperfeiçoar e vai fazendo o famoso trabalho, ele vai levando, entendeu? Isso leva a repetição de conteúdos, faz com que os alunos cada vez tenham mais sucesso e exclusão. Então, acho que existe um vínculo muito grande entre o termo 4 e o termo 2, certo? E vamos passar agora para o item 5, que seria a dificuldade relacionada ao ensino dos esportes. Eles também têm uma conexão aqui que eu vou falar em breve. Nesse tema, nós falamos aqui do tratamento dos esportes na educação física escolar, a parte esportivista quanto à abordagem renovada. O que nós esperamos no panorama atual, né, se ocorreram mudanças, por que e para que ensinar sobre o esporte. Nesse sentido, o tratamento que é feito aos esportes, eu acho que é necessário que os professores tenham uma percepção de como mudar o tratamento do esporte, porque o esporte, digamos assim, na minha percepção, ele é o carro-chefe da educação física. Por quê? Por mais que nós possamos trabalhar lutas, jogos, brincadeiras, esportes radicais, já, não sei se felizmente ou infelizmente, é uma questão cultural de décadas esses esportes. Mas o que nós podemos fazer positivamente? É tratar esse esporte de uma forma melhor, de uma forma que trabalhe a questão cultural dos alunos, o entendimento deles, que eles percebam o porquê que eles fazem esse esporte e todas as questões que envolvem uma questão como esporte. O que pode ser feito? Por exemplo, nós temos que desnaturalizar os esportes, né? Ver que o esporte não é uma questão neutra, que ele pode envolver mercado, pode envolver mídia, política, e temos que discutir alguns temas dentro do esporte também que é possível. Tratar sobre racismo, sobre machismo, sobre violência nas torcidas, dentre outros temas. Então, a forma de gerenciar e de você apresentar o esporte faz uma diferença absurda na percepção dos meninos, para que eles possam se agregar desse conhecimento diferente de uma forma técnica repetitiva. Eu botei aqui em destaque o seguinte tema: desnaturalizar os esportes bases e vincular a temas geradores. Eu tomei a liberdade de criar esse termo esportes bases, que seriam esportes básicos ali, né? O futebol, o basquete, o vôlei e o handball. Normalmente o pessoal usa um termo quarteto fantástico, né? Mas eu achei mais interessante usar esse termo. E para a gente desnaturalizar ele e poder utilizar, além de aumentar o leque dos esportes, nós temos muitos esportes, assim, número de esportes que podem ser trabalhados no âmbito escolar. Nós temos que sair daquela imagem vinculada ao que é basicamente empurrado culturalmente para a gente, que é aquela quadra com aquelas marcações dos esportes, e parece que ali vira uma prisão para o professor. Ele se apega àquelas marcações e não muda o trabalho manual dele em função daquilo. Mas nós temos uma capacidade imensa de fazer variação disso. E para isso, o que é necessário na minha visão? É trabalhar a questão dos temas geradores, que nós vamos trabalhar no tópico 7, mas basicamente nós temos que perceber a realidade dos alunos e saber o que se adequa melhor à realidade desses alunos. Nós estamos aqui basicamente na realidade aqui de Brasília. Poderia falar que a cultura é bem parecida, o gosto por esporte, mas temos que entender que o PROEF ele é um programa nacional. Então temos que estar preparado e entender os estudos a nível nacional. O Brasil, por exemplo, é um país de dimensões continentais e pode ter certeza que temos esportes diferentes, gostos e culturas na região norte, na região sul, no nordeste, coisas que, se os professores se aterem, dá para fazer trabalhos incríveis com alguns novos esportes, ou criar, ou mudança de regras, que sai um pouco dessa linha desses esportes básicos. Eu também fiz um vínculo aqui, ó, entre do item 5, novamente para a questão do abandono de trabalho, sobre essa questão do tratamento da abordagem aqui esportivista e renovada, por outro item aqui, que é da cultura escolar e a relação com a disciplina.
Na medida que se uma escola, se uma comunidade escolar, ele já tenha enraizado há décadas essa questão desses esportes básicos, que é sempre aquela questão, isso vai fazer, vai dificultar com que o professor faça essa mudança de um panorama esportivista para uma abordagem renovada. Então, ele tem que se desvincular com uma certa urgência dessa questão do abandono do trabalho, do abandono, né, do trabalho docente, para que ele abra o seu horizonte, compreenda a esportivista, essas abordagens, né, a esportivista e a renovada, para que ele possa oferecer o melhor produto para os alunos dentro daquilo que nós nos propomos como uma educação física adequada, certo? Entrando no outro tópico aqui, no item 6, a questão de gênero na escola. Esse é outro tópico revelante, de muita relevância. Nós temos aqui alguns temas como aula mistas e equidade de gênero e a construção cultural dos corpos masculinos e femininos. A sociedade nossa hoje, ela tem essa questão de gênero de uma forma assim extremamente arraigada, com redes sociais. Então isso, o local que mais isso se reflete, no meu ponto de vista, são nas escolas. Crianças com essas questões de dificuldade de trabalhar em grupo, construção de identidades visuais, sexuais. Tudo isso abre um leque imenso para que nós possamos trabalhar essas questões e orientar, de uma certa forma, essas crianças. Eu, particularmente, sou adepto de aulas mistas, mas até na discussão com um colega aqui durante o ProF, tivemos uma certa discordância, porque as aulas mistas, elas podem ser altamente inclusivas, né, ao misturar meninos e meninas, mas, de uma certa forma, também ele me atentou que pode ser até uma prática excludente. Na medida que alunos que, por exemplo, meninas que gostam de jogar só com meninas, se mesclar, elas talvez já vão se ausentar. E meninos também acham que a menina, às vezes, não tem a mesma qualidade deles, meninos se ausentam ao fazer essa mistura, né? Então, mas eu particularmente sou adepto dessas aulas mistas para que nós tenhamos condições teóricas de sentar com esses meninos e debater sobre o tema. Eu acho que ele abre um leque nesse sentido, certo? Passando aqui para o tema 7, nós falamos aqui dos temas geradores, das problemáticas emergentes, do contexto pedagógico, dos professores, pesquisadores do ProF. Isso aqui é o capítulo 3 de uma obra incrível de Paulo Coelho. Eu confesso que tive uma certa dificuldade na leitura desse texto, porque são temas que fogem um pouco à minha realidade, temas um pouco complexos, mas ao chegar ao final da leitura do capítulo, me abriu muito o olhar e impressionante como ele tem uma visão extremamente positiva nessa questão que eu vejo principal da dialogicidade, né? Que é a questão simplesmente de nós abrirmos o nosso olhar para o debate com os alunos, saber construir essa linha de conhecimento com eles e não ficar simplesmente depositando conteúdo para as crianças, certo? Nesse sentido, o que temos que entender? Que a comunicação é uma questão fundamental, é importante, e o que temos que ter em mente? A questão da situação limite, que é aquilo que basicamente uma cultura meio que é impregnada nos meninos, e eles se limitam até aquelas certas questões que ali são postos a ele, como essa questão dos esportes base, da questão de comportamento, do que esperar da educação física, e é o momento em que o professor ele entra e trabalha com temas geradores, que ele abre o leque, traz novas opções, novos esportes, traz novas questões de cultura corporal de movimento, jogos, danças, esportes de aventura, brincadeiras, ou seja, ele amplia, através da dialogicidade, essa questão dos temas geradores. Então, é importante ter esse domínio desse tópico para poder compreender melhor todo esse processo, toda essa espiral, que não sei se vocês percebem como os temas eles vêm se entrelaçando. Agora, desse meu trabalho todo, se eu pudesse separar dois temas aqui para finalizar, seria o tópico 8 e o 9. Se eu fosse um aluno que estivesse estudando e vendo um tópico desse, eu me ateria muito a esses temas, porque nós tratamos aqui basicamente do quê? Do protagonismo do aluno e da intervenção sistematizada. Ao trabalhar todas essas questões, desde processo histórico, questões legais, questões de ensino dos esportes, o que é o nosso objetivo? É que o aluno tenha o protagonismo, certo? Uma participação ativa, uma autonomia, uma aprendizagem significativa, entenda sobre a cultura corporal e que ele, através disso, ele trabalha jogos e experiências ao longo da sua vida estudantil. Com isso, o que nós precisamos? Ter uma intervenção sistematizada. O professor ele tem que ter esse tema importantíssimo, a consciência crítica. A consciência crítica passa pelo conhecimento da abordagem esportivista, migrando para a renovada. Temos que pensar muito na questão da inclusão, no respeito às diferenças, na formação integral e no desenvolvimento desses alunos. Todos esses tópicos aqui, eles têm uma relevância profunda, desde que o professor tenha o compromisso com a disciplina e ele saiba sempre se atualizar
para que possamos oferecer um melhor trabalho para essas crianças. Nisso, eu marquei aqui um tópico que eu achei interessante abordar aqui, que eu anotei como uma visão global e cultural da educação física vinculado à intervenção sistematizada, que é isso que eu falei. Temos que ter uma visão ampla, sair dessa questão dos esportes básicos, que eu vejo com um grande domínio na cultura nossa, e ampliar para toda essa intervenção, fazendo com que os alunos tenham o melhor do que nós nos propomos, que é uma educação, uma abordagem renovada dentro de todos os princípios que nós estamos trabalhando. Bom, esse foi o meu trabalho, espero que tenham compreendido e possamos elevar nosso debate. Muito obrigado.